Talvez o problema da sua vida não seja o mundo, a sua família ou seu ex. Talvez seja você repetindo os mesmos erros e esperando uma vida diferente. Eu sei que talvez a primeira reação de ouvir isso é que o problema seja você, seja vá se ferrar. E eu também pensaria nisso, porque é muito mais confortável acreditar que o problema esteja lá fora, no chefe, na ex, na família, no dinheiro, na falta de oportunidade, em qualquer coisa menos na gente. E eu não estou dizendo que tudo que acontece de errado na sua vida é culpa sua, é claro que não. Existem coisas que você simplesmente não controla. Pessoas vão te decepcionar, você vai perder oportunidades, vai existir injustiças, vai existir azar, vai existir gente fazendo coisa errada com você. E isso, infelizmente, faz parte da vida. Mas se você pensar que sempre o problema é alguém, você nunca vai querer mudar. Mas se você começar a enxergar que tem algum tipo de participação nisso, agora sim você tem um trabalho a fazer. Para quem está assistindo esse vídeo, talvez você esteja repetindo alguma coisa há anos, escolhendo o mesmo tipo de pessoa, aceitando o mesmo tipo de tratamento, gastando o mesmo dinheiro, adiando os mesmos planos, começando e desistindo, prometendo que segunda-feira vai ser diferente. Aí chega segunda-feira, você acorda, olha para o teto e a primeira coisa que você pensa é: hoje não, semana que vem eu começo. Você está negociando com a tua própria vida e a vida não aceita nenhum tipo de parcelamento. Você fala tanto que quer mudar, mas continua fazendo exatamente aquilo que mantém você no mesmo lugar. Quer ganhar dinheiro, mas passa horas consumindo conteúdo e não faz nada. Você quer um relacionamento saudável, mas continua escolhendo as mesmas pessoas emocionalmente indisponíveis. Você quer paz, mas toda vez que você vê uma discussão, você vai lá e entra nela. Quer confiança, mas quebra todas as promessas que você faz pra você mesmo. E depois tem a cara de pau de falar porque a tua vida não muda. Não muda porque você não mudou. Porque a real mudança não começa quando você se sente motivado. Começa quando você se cansa de repetir a mesma história. Você já reparou que algumas pessoas vivem exatamente o mesmo problema com pessoas diferentes? Terminam um relacionamento, conhecem outra pessoa e continuam a mesma briga, a mesma insegurança, a mesma desconfiança, a mesma cobrança. E depois eles falam: ah, eu tenho azar no amor. Será mesmo? Ou talvez eles estejam escolhendo o mesmo tipo de pessoa porque alguma coisa naquela dinâmica parece familiar. Você sinceramente precisa olhar para o padrão que está em seus olhos, porque aquilo que você não percebe sempre se repete. E às vezes a gente chama aquilo de azar, que na verdade é um padrão que nunca enxergamos. Olhe para a tua vida agora. Quantas coisas que você reclama continua acontecendo exatamente da mesma maneira. Se você reclama que ninguém respeita o teu tempo, você respeita o seu próprio tempo? Se você reclama que todo mundo se aproveita de você, você sabe dizer um simples não? Se reclama que nunca tem dinheiro, você sabe para onde o teu dinheiro está indo? Às vezes você sabe exatamente onde está o problema, você só não quer enxergar ele. É muito mais fácil continuar dizendo: eu sou assim, eu sou desorganizado, eu sou preguiçoso. Você realmente pode ter sido isso até ontem, mas não significa que você precisa continuar sendo isso amanhã. Porque quando você percebe que participa da construção da sua própria vida, você também percebe que pode começar a construir algo diferente. Mas é aí que vem a parte menos divertida. Você vai precisar parar de culpar todo mundo. Não completamente, só o suficiente para começar a olhar para você. Você não controla o que o teu ex fez, mas controla se vai continuar olhando o Instagram dele às 2 da manhã. Você não controla como a sua família pensa, mas controla o acesso que eles têm à sua vida. Você não controla teu chefe, mas controla quanto tempo você pretende ficar naquele trabalho. Você não controla o teu passado, mas controla o que faz com ele hoje. Então pare de se perguntar por que isso está acontecendo com você e comece a se perguntar o que eu estou fazendo para continuar no lugar que eu tô. Isso vai te tirar do papel de espectador e colocar você dentro da sua própria história. E eu sei que talvez você tenha passado por coisas terríveis e que não teve nenhuma culpa, mas não transforma o sofrimento em culpa. Comece a pensar o que você vai fazer a partir de agora, porque você pode continuar repetindo isso ou pode interromper o ciclo. Pode continuar esperando motivação ou pode fazer tudo o que quer sem vontade. A sua vida provavelmente não vai mudar só porque você assistiu um vídeo motivacional. E inclusive, olha que ironia, você pode terminar de assistir esse vídeo
se sentir inspirado, tomar água, fazer uma caminhada e pensar, agora vai, e amanhã nada. Isso acontece porque inspiração é gostosa, a disciplina que é chata. Ninguém acorda às 5 da manhã pensando, que maravilha, hoje eu vou sofrer voluntariamente. Não, você levanta porque decidiu que uma versão futura sua merece alguma coisa que a versão atual precisa construir. E maturidade é isso, parar de fazer apenas aquilo que te dá vontade, porque vontade muda o tempo todo. Tem dia que você tá motivado, tem dias que você vai estar se sentindo como um lixo, tem dia que você vai querer conquistar o mundo e tem dias que você quer cancelar o mundo. Mesmo assim, você precisa continuar. E tem uma coisa que eu acho que a gente precisa admitir, é que às vezes você não está preso porque não sabe o que fazer. Você está preso porque sabe exatamente o que precisa fazer, mas não quer pagar o preço. Você sabe que precisa terminar aquele relacionamento, mas não quer ficar sozinho. Sabe que precisa mudar de emprego, mas tem medo. Sabe que precisa cuidar do corpo, mas não quer abrir mão de alguns hábitos. Sabe que precisa começar aquele projeto, mas tem medo de fracassar. E então você fica parado, não porque não sabe o caminho, mas porque o caminho custa alguma coisa. E talvez essa seja a verdade mais adulta que existe. Toda mudança cobra um preço. Às vezes é o conforto, às vezes é o ego, às vezes é a companhia, às vezes é dinheiro, às vezes é aprovação, às vezes é a imagem de que você tinha de você mesmo. Mas a verdade é que você não consegue ter uma vida diferente mantendo todas as escolhas que criou a vida atual. Alguma coisa precisa mudar e talvez seja você. Não porque você seja uma pessoa ruim, não porque você estragou tudo, não porque tudo é culpa sua, mas porque você é a única parte dessa história sobre a qual você realmente tem algum tipo de controle. E isso é uma notícia boa, porque significa que você não precisa esperar o mundo inteiro para começar a mudar. Você pode começar pequeno, dormindo melhor, gastando menos, parar de responder algumas mensagens, aprender a dizer um não, voltar a treinar, estudar, começar aquele projeto, cumprir cada promessa que você fez para você mesmo, uma, depois outra. E talvez o problema da vida realmente seja você, mas não no sentido que você seja o vilão. Talvez você seja simplesmente a pessoa que precisa tomar uma decisão diferente, porque a vida não precisa ficar perfeita. Você não precisa acordar amanhã com tudo resolvido. Só precisa parar de repetir aquilo que constantemente está destruindo você. E isso já é um começo enorme. Então hoje, antes de culpar alguém, olhe para a tua própria vida e pergunte: o que eu continuo fazendo que mantém exatamente o resultado do que eu vivo reclamando? Talvez a resposta te incomode e é muito bom que te incomode. Algumas verdades precisam incomodar antes de conseguir transformar em alguma coisa. E no final você vai perceber que o problema realmente seja a versão de você que continua fazendo as mesmas coisas, mesmo sabendo que não funciona. E essa versão você pode deixar para trás.